Era para ser só mais uma noite comum. Mas naquela madrugada gelada, enquanto voltava do trabalho, eu senti um arrepio subindo pela espinha, como mãos invisíveis me tocando o ombro. O som dos meus passos ecoava nas ruas vazias, e a cada esquina deserta, aquela sensação piorava. O instinto, aquele que a gente aprende a ignorar na correria da vida, gritou dentro de mim. Acelerei o passo. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. As vitrines fechadas refletiam meu rosto pálido, o cabelo desgrenhado pelo vento cortante. E foi num impulso cego de medo que desviei para um beco estreito, o tipo de lugar que minha mãe sempre dizia para eu evitar. As paredes cobertas de pichações pareciam me observar, cúmplices de algo que eu ainda não sabia. Então aconteceu. Um braço forte me puxou por trás, me prensando contra a parede áspera e úmida. Eu tentei gritar, mas a mão firme tapou minha boca. Me debati, o coração batendo tão forte que parecia querer romper o peito. Foi quando os olhos dele encontraram os meus. E eu congelei. Aquele rosto, marcado, envelhecido, mas inconfundível. Os olhos castanhos, tão iguais aos meus, carregados de uma dor antiga, de um passado que eu passei anos tentando esquecer. Meu pai. O homem que eu vi dentro de um caixão fechado, há 5 anos, coberto por flores murchas e palavras falsas. Não, a palavra escapou dos meus lábios, trêmula, quebrada. Ele me soltou devagar, os olhos brilhando numa mistura de angústia e algo que eu não sabia nomear. Eu queria correr, gritar, fugir daquele pesadelo vivo, mas minhas pernas não obedeciam. Eu era só uma menina outra vez, naquela mesma cozinha antiga, ouvindo ele prometer que nunca me abandonaria. Eu voltei por você. Ele murmurou, a voz rouca, como se cada palavra cortasse a garganta. Mas você vai ter que fazer algo que ninguém teria coragem. O ar parecia pesado demais. Meus pulmões falhavam, e eu sentia as lágrimas arderem. Parte de mim queria abraçá-lo, perguntar onde ele esteve, por quê. Mas outra parte, maior, mais lúcida, lembrava de tudo. Dos gritos, das mentiras, das noites em que ele saiu e não voltou. Como? Minha voz saiu como um sopro, quase infantil. Você estava morto. Ele desviou o olhar, e por um instante vi a sombra de culpa. Era um rosto marcado pelo tempo, pela dor, pelos erros. Mas ali havia algo mais. Um segredo. E antes que eu pudesse reagir, ele segurou meu rosto com as mãos frias, me obrigando a encará-lo. Vai ter que confiar em mim de novo, filha. As palavras me atravessaram como uma lâmina. De novo. Como se fosse simples apagar anos de abandono, de silêncio, de túmulo. Nesse instante, um som metálico veio do fim do beco. Um passo apressado. Alguém nos observava. Eu vi o vulto de um homem alto, de terno escuro, parado sob a luz fraca do poste. Ele não se moveu. Só observava. Meu pai percebeu e se enrijeceu. Eles te encontraram. Não era para ser agora. O medo se misturava com a confusão. Quem? Por quê? Meu coração gritava, mas a garganta não deixava. Pai, o que está acontecendo? Ele soltou um suspiro pesado, como quem carrega o peso de um mundo que ninguém mais vê. Você vai descobrir. E quando descobrir, vai me odiar. Antes que eu pudesse responder, ele me empurrou para trás de uma pilha de caixas. Um segundo depois, tiros ecoaram pelo beco. O som cortante fez meu corpo se encolher instintivamente. Eu o vi cair. Meu pai. Outra vez. Mas desta vez,
Antes de seus olhos se fecharem, ele sussurrou: procure por Davi, o milionário. Só ele pode te proteger. Davi. Um nome que eu só conhecia de manchetes de jornal. O empresário intocável, o homem de passado sombrio, que ninguém se atrevia a enfrentar. Minhas mãos tremiam, a respiração descompassada. Quando levantei os olhos, o vulto de terno já havia desaparecido. E então, no silêncio quebrado só pelo eco dos tiros, eu soube. Minha vida, aquela que eu achava simples, estava acabando ali. E uma outra, muito mais sombria, acabava de começar. Ele estendeu um envelope. Se fizer isso, te deixo 10 milhões. Se não, você nunca mais vai ter paz. Minhas mãos tremiam ao abrir o envelope. Era como se o papel guardasse dentro dele um peso antigo, algo que ultrapassava minha compreensão. O cheiro amarelado da folha denunciava o tempo, mas a tinta preta ainda parecia viva, recente, como se alguém tivesse escrito aquilo naquela madrugada. Encontre Maria Helena e entregue isso. As palavras dançavam diante dos meus olhos, como um sussurro vindo de algum lugar esquecido. E junto, uma chave de ferro, antiga, desgastada pelo tempo, com um número gravado, 17B. Meus dedos passaram sobre a superfície fria do metal e, por um segundo, juro que senti a mão dele, meu pai, e aquilo me atravessou como uma lâmina. E a foto? Uma mulher de cabelos escuros, olhar firme e ao mesmo tempo triste. Um rosto desconhecido, mas com algo de familiar. Como se eu a conhecesse de algum sonho antigo, ou de um lugar onde a memória se recusa a apagar. Quem era ela? E por que meu pai, desaparecido há anos, supostamente morto, me deixaria algo assim? A noite caiu pesada, e o relógio da sala marcava 3 da manhã quando decidi parar de tentar entender e me render ao silêncio. Mas o sono não veio. Cada vez que fechava os olhos, via aquela mulher. Sentia seu olhar me acompanhando, me chamando. Maria Helena. No dia seguinte, o sol mal tinha surgido quando me levantei. A casa estava fria, e o cheiro de café velho me deu uma náusea repentina. Caminhei até o armário de coisas antigas do meu pai, aquele que minha mãe havia proibido que mexêssemos. Um canto escuro do sótão onde o tempo parecia não passar. O chão rangeu sob meus pés, e cada passo parecia ecoar vozes antigas, lembranças que eu não sabia se eram reais ou inventadas pela minha cabeça cansada. Vasculhei caixas empoeiradas, cartas antigas, fotos em preto e branco, até que encontrei uma carta. Dobrei meus joelhos no chão e, com mãos trêmulas, abri o envelope já amarelado. A caligrafia dele, inconfundível. Só de olhar as primeiras palavras, senti o peso de uma saudade sufocada há anos, e uma raiva esquecida em algum canto da minha infância. Minha filha, se algum dia isso chegar até você, é porque o tempo foi cruel demais comigo e com as nossas verdades. Engoli em seco. Meus dedos apertaram o papel com força. Continuei. Preciso confessar algo que carrego desde antes de você nascer. Algo que, se for descoberto, destruirá a imagem que você tem de mim, e talvez de si mesma. A respiração ficou pesada, o peito apertado. Eu não queria ler, mas não conseguiria parar. Fui responsável por uma tragédia, por um erro, ou escolha, que mudou o destino de muita gente. E tudo isso está ligado a uma pessoa, Maria Helena. Meu coração parou por um instante. A carta continuava, contando sobre uma noite de tempestade, sobre decisões impensadas, sobre promessas quebradas, e nomes que eu nunca tinha ouvido. Mas o que mais me golpeou foi o final. Uma assinatura. Maria Helena. Minha mãe. Por um momento, o mundo ficou mudo.
O tempo parou. As lembranças da minha infância passaram como um filme diante dos meus olhos. Os abraços apertados dela, as histórias antes de dormir, a voz que sempre me dizia para nunca mexer nas coisas do sótão. A dor se misturou com a raiva e o medo. O que aquilo significava? Que segredo havia entre meu pai e minha mãe? Quem era a mulher da foto? E por que, anos depois, ele mandava esse recado do além? O som da campainha me fez sobressaltar. Naquele silêncio absoluto, o toque pareceu um trovão. Caminhei até a porta com o envelope ainda na mão, as pernas fracas, a cabeça girando. Abri. Do outro lado, um homem de terno escuro, olhar sério, olhos que escondiam mais do que revelavam. Em suas mãos, uma pasta de couro. Você é Isadora? A voz grave perguntou. Assenti, incapaz de dizer qualquer coisa. Ele me entregou um cartão. Apenas um nome impresso. Miguel Santoro. E antes que eu pudesse perguntar, ele falou. Precisamos conversar. É sobre sua mãe e seu pai. E naquele instante, eu soube. Nada do que eu conhecia como verdade iria sobreviver depois daquela conversa. A mão dele tocou meu ombro, e um calafrio percorreu minha espinha. Eu quis fechar a porta, gritar, fugir. Mas alguma coisa, algo mais forte que a razão, me fez deixar ele entrar. Porque no fundo, eu sempre soube que aquele dia ia chegar. Meu mundo desmoronou. Não foi um simples susto. Foi como se arrancassem o chão sob meus pés e eu afundasse num abismo onde o ar era pesado demais para respirar. Aquela carta. O papel amarelado tremia entre meus dedos, e cada palavra parecia gritar dentro de mim. Ela não tinha nos abandonado. Tantas noites eu chorei me perguntando o que eu fiz de errado para minha mãe ir embora. E tudo não passava de uma mentira cruel. Meu pai mentiu para mim. Senti o peito apertar, como se a dor fosse tão física quanto emocional. Uma mistura de raiva, medo e uma saudade antiga que eu achava ter esquecido, mas que voltou a me assombrar como uma criança órfã, sozinha no escuro. Obrigada a fugir, pelo próprio irmão dela. Meu coração disparava e, sem pensar duas vezes, peguei as chaves do carro e fui. As mãos suadas, o rosto quente, as lágrimas que eu insistia em segurar. A estrada parecia interminável. O som dos pneus no asfalto era o único barulho que me lembrava de que eu ainda estava viva. Aquele endereço. Uma casa no meio do mato, esquecida pelo tempo e pela cidade. As janelas quebradas, o mato alto tomando conta do quintal. Havia cheiro de terra molhada e lembranças podres ali. Quando a porta rangeu, meu corpo inteiro gelou. No fundo da sala, iluminada apenas pela luz fraca que atravessava as frestas da madeira, estava ela. Uma mulher pequena, frágil, mas os olhos, os olhos. Eram os meus olhos. O mundo parou. Mãe, minha voz saiu como um sussurro trêmulo. Ela se virou devagar. O rosto marcado pelo tempo e pela dor, mas ainda assim, era ela. A mulher que eu sonhava reencontrar, que eu odiei por me abandonar, que eu amei em segredo todos os dias. Ela chorou. E eu queria correr, abraçá-la, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Você cresceu tanto. A voz dela era fraca, carregada de uma saudade sufocada. Eu não sabia se gritava, se batia nela ou se apenas me deixava desmoronar. Mas o que veio a seguir foi muito pior. Ela contou. Contou como meu tio, o homem que me dava balas escondidas quando meu pai não deixava, tentou matá-la. Como armou tudo, fez parecer que ela fugiu,
e como meu pai tentou protegê-la até o último suspiro. Ele morreu por ela. E, por extensão, por mim. Eu me sentia suja, enganada. Toda a minha infância, a minha solidão, a dor, foi construída sobre uma mentira. E por quê? Por que você não me levou com você? Por que deixou eu acreditar que você me abandonou? Minha voz falhou, embargada pela angústia. Ela chorou. Tremia ao tentar se explicar. Disse que achou que era a única forma de me manter viva. Que se eu soubesse, se eu estivesse perto, ele faria comigo o mesmo que tentou fazer com ela. E então, veio o mais terrível. Você precisa entregar a chave. A mão dela, magra e trêmula, apertou a minha. Seu pai deixou algo. Um segredo que vai mudar tudo. Está no lugar onde ele te levava quando queria fugir do mundo. Minhas lembranças invadiram a cabeça como facas afiadas. O casebre velho à beira do lago, onde ele pescava comigo e me dizia para nunca confiar em quem sorri demais. Eu estava tonta. Meu corpo queria desistir, mas minha alma, não. Antes de eu sair, ela segurou meu rosto com as duas mãos e com a voz quase morrendo, sussurrou: "Cuidado com quem se diz família." Aquelas palavras ficaram presas na minha garganta. Eu sabia que o inferno estava só começando. No caminho de volta, a imagem de Leonardo invadiu meus pensamentos. O milionário misterioso que, nos últimos dias, surgiu como um furacão na minha vida. Ele dizia querer me proteger, mas agora, cada palavra, cada gesto dele, soava diferente. Será que ele sabia? O celular vibrou. Uma mensagem. Era dele. Preciso te ver. É urgente. Meu coração disparou. Por que agora? O que ele queria dizer? O que ele sabia? Eu sentia o peso de cada escolha, entre a verdade e a sobrevivência. E pela primeira vez, temi não conseguir sair viva dessa história. O carro seguiu pela estrada escura, e atrás de mim, faróis distantes começaram a se aproximar. Decidi seguir o que meu pai pediu. A chave estava fria na palma da minha mão, como se carregasse nela o peso de todas as escolhas que eu nunca quis fazer. A casa onde cresci parecia menor, mais triste, como se os anos de silêncio tivessem corroído não só as paredes, mas as lembranças boas também. O cheiro de terra molhada misturado com o perfume apagado das flores mortas no jardim me trouxe uma saudade antiga, de um tempo em que a vida era mais simples, e meu mundo cabia nos braços do meu pai. Eu tremia. Talvez pelo frio da chuva que caía insistente, talvez pelo medo do que encontraria ali. Cavei com as mãos nuas, sem me importar com a lama, com as unhas quebradas, com a dor que ardia e misturava-se ao choro preso na garganta. Quando a pá de ferro bateu na madeira envelhecida da caixa, um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Era como abrir um túmulo. Meu passado, meu sangue, tudo ali dentro. A caixa rangeu quando a abri, e por um segundo, desejei nunca ter encontrado aquilo. Os documentos estavam protegidos num plástico amarelado pelo tempo. Dinheiro, maços antigos, úmidos, com o cheiro de décadas esquecidas. E uma gravação, num velho gravador de fita, com a caligrafia trêmula do meu pai. Para minha filha, quando for forte bastante. Minhas mãos suavam. Apertei o play. A voz do meu tio, carregada de culpa e rancor, encheu o silêncio da noite. Eu fiz isso. Eu tirei a vida dele, porque ele ameaçava contar tudo. As dívidas, as traições.
Eu não suportava mais ser sombra daquele homem. Cada palavra cortava minha pele como lâminas. Meu pai sempre foi o herói da minha infância. O homem de mãos calejadas, de olhar firme, que prometia que nada no mundo poderia me ferir enquanto ele estivesse por perto. E agora, ali, sozinha, debaixo da chuva, eu descobria que ele morreu nas mãos de alguém da própria família. Meus joelhos cederam. Eu chorei. Não só pela dor, mas pela criança que fui, aquela que esperava pelo pai na porta todos os domingos, e que nunca soube a verdade. Pela mulher que me tornei, calejada, desconfiada, sempre fugindo do amor, como se qualquer aproximação pudesse me destruir. Minha cabeça era um campo de batalha. De um lado, a justiça. Do outro, a promessa de paz, dinheiro e esquecimento. 10 milhões. Uma quantia que poderia pagar minhas dívidas, comprar minha liberdade, me tirar daquela cidade onde todo mundo sabia meu nome e meus erros. Mas a que custo? Se eu entregasse tudo para a polícia, minha família seria destruída. Minha mãe jamais me perdoaria. A lembrança dela, jovem e sorrindo, invadiu minha memória. O cheiro do bolo de fubá, as cantorias desafinadas no rádio da cozinha, e depois, os olhos vazios, a ausência dela depois da morte do meu pai. Respirei fundo. Não havia saída que não me rasgasse por dentro. E foi então que senti a presença. Uma sombra atrás de mim. Virei rápido, o coração disparado, e lá estava ele. Eduardo. O homem que deveria ser apenas uma lembrança, uma ferida antiga, mas que sempre voltava quando a noite era mais escura. Molhado pela chuva, o cabelo grudado na testa, os olhos carregados de algo que eu não sabia se era culpa ou desejo. Você não deveria estar aqui, minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele deu um passo à frente, hesitou. Eu soube, do testamento, da chave. Não consegui ficar longe. Eu me preocupei com você. Quis rir. Tarde demais para isso. Mas havia algo no olhar dele que desmontava minhas defesas. Um cansaço, uma saudade escondida. Eduardo não era só o milionário arrogante que me tirava do sério. Ele carregava os próprios fantasmas, e eu sabia disso. Sabia dos traumas com o pai ausente, com a mãe que o trocou por outro homem e o deixou sozinho aos 13 anos. Sabia da solidão que ele disfarçava com carros caros e mulheres passageiras. Vai embora, Eduardo. Isso não tem nada a ver com você. Ele se aproximou mais. Tem tudo a ver comigo. Porque a voz falhou, e eu vi seus olhos brilharem. Eu devia ter ficado do seu lado, quando você mais precisou. Eu deixei você sozinha. Como todo mundo. O silêncio entre nós era denso, pesado. A chuva desabava, e eu já não sabia o que era lágrima e o que era água. O gravador ainda estava na minha mão. Eu sabia o que tinha que fazer. Escolhi a verdade. Levei tudo à polícia naquela madrugada. Minha mãe, minha mãe. Ela me olhou como se eu fosse uma estranha. Mas eu sabia que no fundo ela entendia. Que aquilo precisava acabar. Meu tio foi preso. E naquela noite, meu pai veio pela última vez nos meus sonhos. Estava do jeito que eu lembrava. Cabelos castanhos, mãos fortes, o cheiro de madeira e cigarro barato. Ele sorriu. Agora você está livre. Acordei com o telefone tocando. Eduardo. Meu coração disparou. Atendi. Precisamos conversar. É sobre algo que você não sabe,
e que pode mudar tudo. A voz dele soava grave, carregada de urgência. Senti o sangue gelar. Porque se tinha algo que a vida me ensinou, é que toda vez que achamos que o passado foi enterrado, ele encontra um jeito de voltar. E você, teria coragem de abrir mão de uma fortuna por justiça? Ou guardaria o segredo para sempre? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber.